Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: creia e viva eternamente. Hoje nós vamos dar o nosso último estudo, iniciar o nosso último estudo no Evangelho de João. Jesus não desiste de você, baseado no capítulo 21 do Evangelho de João. É interessante que nossa caminhada de fé, de estudo, fala apenas a respeito de Cristo Jesus, operando milagres, ensinando, aconselhando, trazendo paz ao coração dos discípulos, instruindo eles o que deveria fazer logo após a sua morte, ressurreição e ser assunto ao céu. E agora ele está ali trabalhando na vida dos discípulos. Os discípulos estavam confusos, os discípulos estavam quase desistindo da missão que Jesus havia dado a eles. Então, Jesus tinha que estar ali para tratar o coração desses discípulos. Mas para entendermos esta lição, Jesus não decide de você, nós vamos fazer uma breve introdução olhando para a nossa vida. Ou seja, a desistência de tudo. Olhando para nós, homens, muitos desistem de sonhos, do trabalho, da família e até de viver. Desistem facilmente. Quando estava no Instituto Bíblico, iniciamos um curso de grego com 48 alunos e terminamos os 3 anos com 2 alunos, eu e o Felício. Isso para mostrar, queridos, o quanto nós largamos quando tudo está tão difícil. Achamos que não vamos conseguir e desistimos. Foi isso que aconteceu com os 46 alunos. Acharam que era difícil, complicado e desistiram e não concluíram o curso de grego. Isso mostra como desistimos de nossas vidas e iniciamos outra, ou até mesmo voltamos para a vida monótona que tínhamos. E é isso que estava acontecendo com o coração dos discípulos. Eles tinham a vida deles, Jesus chamou eles para a missão que deveria cumprir logo após a morte e a ressurreição e ser assunto ao céu. E eles estavam olhando para a vida que estava iniciando difícil, de lutas, de perseguição, de dor e de sofrimento. Eles estavam querendo voltar para a sua vida anterior. Continuar fazendo o que eles sabiam fazer, que era pescar. Mas eles esqueceram que Deus tem um chamado. Deus tem um chamado para cada pessoa. Cada vida tem uma responsabilidade na vida espiritual, porque Deus tem algo a apresentar ao nosso coração. E todos aqueles que creram em Cristo Jesus e têm a certeza da sua salvação pela fé, têm um chamado também para desempenhar algum trabalho, alguma obra, algum serviço na obra do Senhor. Só servimos a Deus porque Ele nos chama. Sua obra é feita por pessoas chamadas por Ele e não por voluntário. Nós temos 3 tipos de chamado. Então Deus não trabalha com voluntários. Ele chama determinada pessoa para fazer algum serviço específico na sua obra. Ou seja, temos 3 chamados. Primeiro, somos chamados para sermos salvos em Cristo Jesus. Foi por Ele e somente por Ele somos salvos. E não há outra maneira de sermos salvos a não ser exclusivamente por Cristo. Segundo, somos chamados para o ministério, ou seja, para trabalhar, para servir ao Senhor. Uns gostam de trabalhar com crianças, outros com mulheres, outros gostam de trabalhar com homens, com adolescentes, com jovens, ou no trabalho de intercessão através da oração. Cada um é chamado para um ministério específico. E terceiro, somos chamados para uma tarefa específica. Alguns são chamados para
trabalho entre indígenas, outro com moradores de rua, outro para outros países. Esses são chamados para trabalhos específicos. E nós vamos ver isso em alguns textos. Primeiro texto, 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus, pela qual fomos chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, chamados para sermos salvos em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 9. Segundo, Romanos capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O chamado aqui é para ser enviado. A palavra apóstolo significa enviado. Ele estava sendo enviado para servir ao Senhor em determinados momentos da história, em determinadas cidades ali, pela qual ele instituiu várias igrejas. A igreja de Éfeso, a igreja aos Romanos, 1 Coríntios, a igreja aos Coríntios, a igreja em Tessalonicenses. Então ele foi chamado e enviado, separado para ministrar o Evangelho de Deus, a palavra de Deus. E terceiro, Atos 13:12, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado, para um determinado trabalho, para uma obra específica. Então, Deus tem um chamado para cada um de nós. Uns são específicos, outros não. Outros é chamado para fazermos discípulos. Somos enviados para isso, chamados para isso. O que trata o capítulo 21 do Evangelho de João, então? Nós vamos ver que quando Jesus ele ressuscita, os discípulos estavam com medo, assustados, estavam trancados, escondidos, e Jesus aparece ali para acalmar, para trazer paz ao seu coração e para trabalhar esse chamado missionário, esse chamado de fazer discípulos no coração deles. E era um trabalho muito difícil, acalmar e colocar paz ao coração que está abatido, que está cheio de lutas, de dor e sofrimento. Então o capítulo 21, ele veio justamente para isso. Ele trata da recuperação dos líderes que se sentem tentados a desistir do seu chamado. 7 dos 11 discípulos estavam em crise do seu chamado, em crise vocacional. Jesus vai ao encontro deles com o propósito de restaurá-los espiritualmente. E isso fica claro aqui, João capítulo 21, verso 11. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar do Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Ele entrou ali para trabalhar o coração dos seus discípulos. A expressão tornou-se a manifestar indica a insistência de Jesus em se revelar aos discípulos, com o intuito de trazê-los de volta à missão. Então, esta expressão tornou-se a manifestar no versículo que nós acabamos de ler, mostra para nós a insistência de trabalhar a vida espiritual dos seus discípulos. Esta é a lição principal do capítulo 21. Somos tentados a desistir de Jesus, voltar à antiga vida, mas Jesus não desiste de nós. Ele está sempre trabalhando na nossa vida, na nossa história, para que possamos continuar firmemente olhando para Ele, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então o que nós aprendemos hoje, queridos? Que desistir é fácil. É muito fácil desistir. Desistir de tudo parece ser a melhor escolha naquele exato momento. Mas não deveria sim. Na obra do Senhor, na vida espiritual, na vida com Deus, na vida com Cristo, na vida com o Espírito Santo, nós não podemos desistir. Há lutas, há dor, há sofrimento, mas precisamos prosseguir caminhando, crescendo, amadurecendo,
sendo fortalecido pelo Espírito Santo que habita em nós. Então desistir é fácil, mas não é a melhor escolha. A melhor escolha é: se levante, continue a caminhada. Vai ter outras quedas? Vai ter espinhos? Vão. Mas continue. Deus está contigo em todos os momentos. Deus tem um chamado. Você foi chamado para ser salvo. Você foi chamado para a obra do Senhor. Você foi comissionado a fazer discípulos. Então continue na sua vocação, no seu chamado. E se você não sabe ainda, procure entender o que Deus tem para você. Deus tem algo para a sua vida. O capítulo 21 do Evangelho de João trata a vida espiritual dos discípulos, a recuperação deles para a missão. Eles estavam querendo desistir e voltar a ser pescador, mas Jesus havia chamado eles para ser pescadores de homens, para fazer discípulos, e não era o momento de desistir, mas prosseguir, caminhar, lutar, chorar, sofrer e se alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E a fé em Deus faz que possamos caminhar dia após dia. Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não desistiu dos discípulos. E não desistiu de mim nem de você. Deus não desiste de nós. Ele tem nos sustentado e preservado. Então nós vamos ver o que podemos aprender na restauração da vida de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. E agora Cristo está ali para tratar a fé, a esperança, a convicção de Pedro. E voltar que ele possa continuar na obra pela qual ele foi chamado. Desistir nunca, prosseguir sempre. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, graças te damos por tudo, ó Pai. Ainda bem que o Senhor não desiste de nós. Assim como o Senhor tratou a vida dos discípulos no passado, trate as nossas vidas hoje. Aumenta, Senhor Deus, a nossa fé, a nossa convicção. Se ainda, Senhor Deus, há pessoas que não creem em Cristo Jesus, trabalhe isso nesses corações. Trabalhe isso nestas vidas, ó Pai, para que eles possam ter a certeza pela fé em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Abençoe, Senhor Deus, cada família. Se há alguém enfermo, coloque a tua mão de cura, de restauração, ó Pai. É a nossa oração. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.